Você já reparou que, enquanto nos Estados Unidos uma casa de madeira sai do papel em semanas, aqui no Brasil a gente demora meses, às vezes anos, para erguer uma construção de alvenaria? E não é só questão de tempo, é método, é cultura, é economia, é tudo. Lá, madeira. Aqui, tijolo e cimento. Lá, velocidade. Aqui, peso. Por que será que a gente insiste em construir de um jeito tão diferente? O começo de tudo, a matéria-prima que molda um país à história da construção civil brasileira, começa com uma diferença brutal em relação aos Estados Unidos. O que cada país tinha, em abundância. Quando os colonizadores americanos pisaram no território que viria a se tornar os Estados Unidos da América, encontraram florestas imensas de madeira de qualidade, pinheiros, carvalhos, abetos, madeira para todo lado. E o que você faz quando tem madeira de sobra? Constrói com ela. No Brasil, a história foi outra. Embora também tivéssemos florestas, e que florestas, a colonização portuguesa trouxe uma cultura construtiva, baseada em pedra, barro e cal. A tradição ibérica era de construções pesadas, duráveis, feitas para durar gerações. Coses do taipa, depois de adobe, depois de tijolo, peso, solidez, permanência. Enquanto isso, nos Estados Unidos da América, a industrialização da madeira avançava rápido. No fim do século XIX, a técnica do balloon framing, uma estrutura de madeira leve, rápida de montar e barata menos, se espalhou como fogo. Era perfeita para um país em expansão acelerada, onde cidades surgiam do nada e precisavam de casas para ontem. Aqui a gente continuou no tijolo. E olha, não é que o tijolo seja ruim, mas ele é lento, pesado, trabalhoso e caro, dependendo do contexto. Os números que explicam a diferença. Segundo dados da National Association of Home Builders, nos Estados Unidos, mais de 90% das casas residenciais são construídas com estruturas de madeira. O tempo médio de construção de uma casa unifamiliar, entre 6 e 8 meses. E tem caso de casa modular que fica pronta em 3 semanas. No Brasil, segundo o Sindicato da Indústria da Construção Civil Sinduscon, o tempo médio para erguer uma casa popular é de 8 a 12 meses. Prédios residenciais, 2-3 anos. Às vezes, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção CBIC aponta que a construção de alvenaria convencional ainda representa cerca de 85% das edificações residenciais no Brasil. Madeira engenheirada, steel frame, sistemas industrializados, menos de 10% do mercado. E não é só velocidade. É custo também. Um estudo da Universidade de São Paulo USP mostrou que sistemas construtivos industrializados, como o wood frame, podem reduzir o tempo de obra em até 60% e gerar menos resíduos, menos algo em torno de 70% menos entulho. Mas se é tão bom, por que a gente não adota? O apagão cultural e a resistência ao novo parte da resposta está na cabeça das pessoas. No Brasil, casa boa é casa de tijolo. Casa de madeira, isso é barraco, não dura, pega fogo fácil. É coisa de pobre. Esse preconceito é histórico e cultural. Durante décadas, a madeira foi associada a construções precárias, favelas, ocupações irregulares. Enquanto isso, o tijolo virou sinônimo de solidez, status, segurança. Nos Estados Unidos, é o contrário. Lá, casa de madeira é padrão. Subúrbios inteiros, bairros de classe média e alta, mansões de milhões de dólares, tudo de madeira. E ninguém acha estranho. Aqui, até construtoras que tentam inovar enfrentam resistência. A MRV, uma das maiores construtoras do país, testou o sistema wood frame em alguns empreendimentos entre 2015 e 2018. Resultado? Desconfiança dos compradores. Muita gente desistiu da compra ao saber que a casa não era de tijolo. A Tec Verde, empresa especializada em wood frame, relata que boa parte do trabalho dela é educacional. Explicar que madeira tratada não apodrece. Que estrutura de madeira é tão ou mais resistente que a alvenaria, que há normas técnicas, certificações, garantias, mas a percepção popular ainda pesa. E enquanto o consumidor não aceitar, o mercado não escala. A questão da mão de obra. Tijolo, tem pedreiro. Madeira não tem carpinteiro. Outro problema gigante. Falta gente qualificada. No Brasil, existem milhares de pedreiros, serventes, mestres de obras formados na prática, de geração em geração. Todo mundo conhece alguém que sabe levantar uma parede, fazer uma laje, rebocar uma fachada, mas carpinteiro especializado em estrutura? Quase ninguém. Profissional treinado em sistemas industrializados e montagem de painéis em wood frame ou steel frame? Rarissimo. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Senai tem cursos de carpintaria, mas a procura é baixa. E a oferta de mão de obra qualificada em sistemas construtivos modernos
é insuficiente para sustentar uma mudança em escala. Nos Estados Unidos, é o oposto. Lá, carpinteiro é profissão tradicional, valorizada, bem remunerada, as escolas técnicas ensinam construção em madeira desde cedo. O mercado absorve e paga bem. Aqui, construção ainda é vista como trabalho braçal, pouco valorizado, e inovação vira luxo de nicho. O custo da madeira, e a logística brasileira, tem ainda a questão econômica pura e simples. Embora o Brasil tenha extensas áreas de reflorestamento, principalmente de pinos e eucalipto, a madeira engenheirada ainda é cara, muito cara. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente, a BIMCI, o preço da madeira tratada e certificada para uso estrutural pode ser até 30% mais alto que o custo de tijolos e cimento, dependendo da região. Mas o problema não é só o preço da matéria-prima, é a logística. Madeira precisa ser transportada, armazenada corretamente, protegida da umidade. No Brasil, com estradas ruins, longas distâncias e clima tropical, isso complica. Cimento e tijolo? Dá para fabricar localmente, em qualquer região, não apodrece, não empena, aguenta chuva. É bruto, mas é prático. E tem mais. O financiamento. Bancos brasileiros, incluindo a Caixa Econômica Federal, têm critérios rígidos para financiar imóveis. Durante muito tempo, casas de madeira simplesmente não eram aceitas como garantia. Hoje, isso mudou um pouco menos, mas a burocracia ainda assusta. Quando a tecnologia bate a porta, steel frame, pré-fabricados e containers. Nos últimos anos, alternativas ao tijolo começaram a aparecer com mais força no Brasil. Steel frame, que usa a estrutura metálica leve, ganhou espaço em obras comerciais e em alguns condomínios de médio padrão. Empresas como a construtora Patriani e a Tecnocasas apostaram no sistema e conseguiram reduzir prazos de entrega. Casas de container viraram moda entre arquitetos e adeptos da sustentabilidade. São rápidas, modulares, modernas, mas ainda caras para a maioria da população, e tem o sistema de paredes de concreto, que também é industrializado, rápido, e tem ganhado espaço em grandes empreendimentos populares. A diferença? Usa concreto, então a resistência cultural é menor. Mas mesmo com essas inovações, o tijolo continua rei. Por quê? Porque muda a cultura é difícil. Porque muda a cadeia produtiva é caro. Porque convencer banco, comprador, pedreiro e engenheiro ao mesmo tempo é quase impossível. O futuro incerto. Vamos continuar no tijolo ou a mudança vem aí? A verdade é que ninguém sabe ao certo. Há sinais de mudança. O déficit habitacional no Brasil passa de 6 milhões de moradias, segundo a Fundação João Pinheiro. O governo e as construtoras sabem que precisam construir mais rápido e mais barato. E isso pode forçar a adoção de novos sistemas. A crise climática também pressiona. Construção civil é responsável por cerca de 40% das emissões de CO2 no mundo. Madeira de reflorestamento captura carbono. Tijolo e cimento emitem muito. A conta não fecha. Tem também a questão da escassez de mão de obra. Jovens não querem mais ser pedreiros. As obras estão parando por falta de gente. Industrializar vira necessidade, não opção. Mas enquanto o brasileiro médio achar que casa de verdade é casa de tijolo, enquanto o financiamento for complicado, enquanto madeira custar caro e carpinteiro faltar, a mudança vai ser lenta. Talvez, daqui a 20 anos, a gente olhe para trás e veja que 2025 foi o ponto de virada. Ou talvez a gente continue construindo do mesmo jeito que construímos há 100 anos. E aí, sinceramente, se você fosse comprar uma casa amanhã, toparia uma de madeira moderna ou ia direto pro tijolo tradicional? Deixe sua resposta nos comentários, estou curioso para ver o que a maioria pensa.